Senhor presidente, eu estou aqui com os pedidos que fiz ao nobre deputado Paulo Freire e que foi atendido. E me espantou agora o discurso do politizador, porque eu dei a cópia para ele. Ele tem a cópia, ele falou que não sabia de nada. Fui perguntar para o Pedro Serafim, ver se esse homem tem juízo. Entreguei na mão dele. Foi em mãos, entreguei na mão do vereador politizador os pedidos feitos, inclusive os registros dessas verbas. Foi entregue em mãos. Então, não estou entendendo o que está acontecendo. Que eu saiba, o vereador politizador é oposição ao prefeito Pedro. Não entendi porque ele foi perguntar alguma coisa para o prefeito. Não estou entendendo, mas enfim. Eu não vou mais respondê-lo, mas eu vou encerrar essa questão, porque eu tenho outras coisas para falar, citando um provérbio árabe, que diz assim: quem não sabe e não sabe que não sabe é um estúpido, deve ser evitado. Agora, quem não sabe e sabe que não sabe, esse é um ignorante, deve ser instruído. Quem sabe e não sabe que sabe é um sonhador, deve ser despertado. E quem sabe e sabe que sabe é um sábio, deve ser imitado. Eu realmente acho estranho o que está ocorrendo, porque o meu objetivo foi apenas alertar que os jornais, a imprensa, publicou, e foi explicitamente... Uma mentira! Vereador, politizador, Vossa Excelência pode se manifestar caso o vereador que esteja usando a tribuna lhe conceda o uso da palavra. Caso contrário, Vossa Excelência está transigindo o regimento interno da Câmara Municipal. Transgredindo. Muito obrigado. Então, senhor presidente, então, se a imprensa mente, se os documentos mentem, então é difícil a gente explicar para uma pessoa que não quer reconhecer a verdade, que tem deficiência de reconhecer o que é correto. É difícil, ó. Nós temos documentos, a imprensa publicou abertamente. Eu lembro que a imprensa esqueceu de publicar as emendas solicitadas pelo deputado Jonas Donizete, mas no outro dia a imprensa publicou as emendas. E então nós temos documentos fartos. Os deputados da nossa região fizeram emendas de aproximadamente, todos juntos, de aproximadamente 42 milhões. Obviamente, cabe ao Executivo apresentar os projetos para conseguir esses recursos. Tem gente que pensa que quando um deputado apresenta uma emenda, significa que ele vai com a mala lá em Brasília, enche de dinheiro e traz para o prefeito. Isso não existe, vocês sabem. É uma emenda, tem que apresentar um projeto, depositar na conta, tem uma contrapartida, tem um trâmite. Agora, eu realmente não quero polemizar algo que é real, que está aí, tá? Eu estou com os documentos aqui em mãos. Os documentos estão aqui. Meu objetivo não é humilhar ninguém. Deus me livre, eu não quero isso. Simplesmente ouvi um discurso equivocado aqui. E alertei que estava errado esse discurso. Que se continuar afirmando algo que não é verdade, isso é leviandade. Que isso aí é um equívoco. Foi simplesmente isso que eu disse, com provas materiais. Por quê? Infelizmente, o vereador fala, mas não tem provas materiais. Não há conteúdo nesse discurso. É um discurso de quem está querendo polemizar e ocupar espaço político apenas. Eu estou aqui com documentos. A assessoria do vereador tem documentos, porque eu entreguei também para a assessoria. Todos têm a documentação, mas continuo insistindo que os deputados não trouxeram recursos. Agora, se o prefeito falou isso, falou aquilo, não sei, eu tenho dúvidas. Porque o prefeito Pedro Serafim tem essas informações também, porque eu entreguei para ele. Então alguém está falando alguma coisa que não está batendo. Mas enfim, o importante não é isso. O importante é a cidade saber que nós temos sim aqui duas propostas
pedidos pelo deputado Paulo Freire, solicitou ao Ministério do Turismo que enviasse recursos para a revitalização do Bosque dos Jequitibás. Isso está registrado. As pessoas, amigos do bosque, estão sabendo, porque estiveram com o deputado Paulo Freire na última sexta-feira, foram receberam os documentos, estão em mãos. Agora, cabe à comissão apresentar o projeto, para poder ter esse R$500 milhão para ajudar na revitalização do Bosque dos Jequitibás. Segundo ponto, a caravela. A caravela também nós solicitamos e também temos o processo aqui, apresentando o projeto, nós teremos condições de ter R$1 milhão para terminar esse monumento também aqui na nossa cidade. Agora, são documentos. Eu não estou inventando absolutamente nada. Estão disponíveis esses documentos. Então, quando eu falo, eu apresento provas materiais. Eu não venho aqui falando coisas subjetivas, coisas que parecem que são, mas não são. Não. Eu estou com documentos. Estou com documentos. Documentos explicando os trâmites de como se processará, se, obviamente, os interessados apresentarem o projeto. Mas toda solicitação de verba é assim. Você solicita, se não apresentarem o projeto, e o projeto não for aprovado, não estiver de acordo, não dá para chegar a essas verbas. Então, talvez está faltando, e aí eu vou repetir o que eu disse na última fala, talvez esteja faltando ao nobre vereador um pouquinho mais de estudo, pesquisar um pouquinho mais, ter a humildade para reconhecer que os deputados enviaram recursos sim. Se o executivo não foi atrás, esse é um outro assunto. Nós podemos discutir isso também. Estamos aqui para discutir isso também. Essa é uma casa que nós ficamos o quê? No campo das ideias. Portanto, não é questão, em nenhum momento eu disse que o senhor vereador usava corneta, que não é o caso. E também, que não é uma questão de professor ou não, também não é o caso. A questão é o seguinte, foi dito nessa tribuna que os deputados não estão fazendo nada, não estão trabalhando, não estão trazendo nada. Com provas materiais, nós contestamos essa ideia. Essa é a questão, estou com provas. E quando você apresentar provas sobre fatos, contra fatos, não há argumentos. Então, ou o vereador não quer entender, está fazendo muita força para não entender, ou quer simplesmente polemizar. E aí eu não vou entrar nessa polêmica, porque eu não tenho interesse. Simplesmente eu acho que a cidade tem assuntos mais relevantes para nós discutirmos aqui, do que ficar atacando um ao outro. Até porque eu tomei o cuidado de ir até o gabinete deste vereador, entreguei em mãos, na presença dos seus assessores, isso são fatos, não boatos, fatos, eu fiz isso, fui lá, conversei, expliquei. Agora, se o vereador insiste a não querer entender, paciência, o que eu posso fazer? Contra fatos não há argumentos, aqui estão as provas materiais de que vários deputados enviaram ou solicitaram emendas. Se reverterão em recursos, depende, obviamente, do Executivo Municipal em apresentar os projetos para que esses recursos sejam liberados. Óbvio, mas isso é natural, eu imagino que todo mundo saiba disso. E especificamente no caso do Bosque dos Jequitibás e da Caravela, estão aqui à disposição dos munícipes. São essas minhas considerações, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado.